Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Esperar vocês entrarem para a gente começar. Confirmem para mim que o áudio está funcionando bem, que a gente já começa. Hoje é um dia muito especial para mim, mais especial do que o meu aniversário é o aniversário da minha mãe. Não haveria dia melhor do que esse. Tô recebendo minha mãe em casa, ela ia fazer parte da live hoje, mas ficou meio sem graça assim e sugeriu que eu fizesse um pouquinho de um tema mais ou menos ali. Eu misturei o tema que ela sugeriu com o que vocês sugeriram na caixinha de perguntas e hoje a gente vai falar então sobre a simplicidade da prática no Ayurveda, tá? Então, eu vou falar sobre como a gente consegue identificar nosso dosha, entender o que tem que tratar e o que não tem que tratar, porque tem coisa que a gente tá desequilibrado porque você não comeu. E aí quando tu comer vai equilibrar. E tem coisa que tá desequilibrado porque você há muito tempo tá fazendo alguma coisa errada. Então tem coisas que a gente vai remediar com a mudança de um hábito. Tem coisas que a gente vai precisar remediar com uma rotina muito diferenciada. Então hoje, comemorando o aniversário da minha mãe, ela escolheu o tema. E depois a gente vai sair para almoçar no local que ela vai escolher ainda. Então, seguinte, tema da live de hoje, né? Simplicidade do Ayurveda. É importante a gente entender que quando eu falo de Ayurveda, eu estou falando de uma ciência que nos ajuda a compreender a diferença entre as coisas. Então a relação que o meu corpo tem com os elementos está ligado com a diferença que existe entre os elementos e o meu corpo. Então, se eu falar de número para vocês, a diferença de 1 para 2 é muito lógica na cabeça de vocês. É lógico a diferença de 2 para 3, de 0, menos 1, menos 2. O que vai fazer numa soma de coisas? Vocês entendem muito bem isso. Se eu falar até de alfabeto, que é mais complexo, um pouco mais um A é diferente de um B, que é diferente de um C. Tudo um vai ser completamente diferente do outro. Então, quando a gente fala na compreensão do Ayurveda, eu estou falando na diferença que existe e em compreender a diferença que existe entre uma coisa e outra. Então, a ingestão de um elemento que aumenta o potencial metabólico, ele aumenta o fogo, ele vai ser benéfico para quem tem fogo baixo, ele vai ser maléfico para quem tem fogo alto. Então essa é uma coisa óbvia no campo do Ayurveda. Uma pessoa fria, leve e seca não deveria ingerir um nutriente frio, leve e seco. Só que a gente começa a entrar numa questão que é justamente assim: o indivíduo ele sabe olhar a si mesmo e ele sabe olhar os elementos que tem ao seu redor. Então, a partir do momento em que você começa a entender a Ayurveda, você começa a saber a diferença que existe entre um feijão com pele, um feijão sem pele, um feijão preto, um feijão marrom, um feijão monhache, um feijão azul, uma lentilha sem pele, uma lentilha vermelha, um arroz branco, um arroz basmati, um arroz integral. Vamos para o arroz, por exemplo. Olha como o arroz ele é óbvio. Vivemos em uma teoria de que arroz integral é mais saudável. Ele é de mais... de certa forma, ele é melhor para uma dieta de detox, né? A gente tem essa ideia. Então, primeira coisa, né? Detox é diminuir tecidos. Beleza. O arroz integral, ele não tem mais camadas? Tem. Então, ele já está desobedecendo essa regra de tecidos. Beleza. Então, ele já é mais pesado do que o arroz branco. Desintoxicar-se não significa se livrar de alguma coisa? Se livrar de alguma coisa não depende de fluidez? A fluidez ela não está mais presente no arroz branco do que no arroz integral. O arroz integral ele não é mais seco, ele não depende mais da água do meu corpo para ser digerido, então ele vai ser mais, vai secar mais os meus tecidos do que o arroz branco? Sim. Então ele também desobedece essa regra de fluidez para desintoxicar-se. Então o arroz integral ele já é mais pesado do que o branco, ele já é menos fluido do que o branco. Beleza. Se ele é mais pesado e menos fluido, o próprio processo digestivo dele vai depender de mais acidez, de mais energia, de mais metabolismo. Sim. Então o arroz integral é mais difícil de digerir que o arroz branco? Sim. Então a gente já está dizendo assim que o arroz branco é mais fácil de digerir, ele é mais leve e ele é mais fluido. Não estou dizendo que medicinalmente o arroz branco ele é campeão.
Tá? O campeão seria o arroz basmati, que ele é todas as características do arroz branco e é super nutritivo, não é uma massa de amido que vai grudar na sua boca. Então, assim, a gente tem que entender a propriedade de cada elemento e como utilizar. A teoria de que kombucha e kefir em dias de jejum é bom para todo mundo. Aí tem um monte de gente com rosácea, com a pele super vermelha, com problemas de intestino, com diarreia, com falta de absorção de energia, com membranas preguiçosas que fazem com que a gente tenha colesterol alto, pressão alta, tudo por um excesso de fermentado, que é kombucha e kefir. Para a gente não se perder. Quando a gente fala, então, numa compreensão simples do Ayurveda, a gente está falando sobre a capacidade que eu tenho de entender quem eu sou, o que é saúde, o que é doença para mim, e como os elementos ao meu redor me auxiliam promovendo equilíbrios e desequilíbrios. Então eu pego uma pessoa que tem uma natureza de ser leve, fria e seca, e eu não devo dar nutrientes leves, frios e secos. Então, por exemplo, uma fruta desidratada, uma maçã desidratada em uma granola é péssima para uma pessoa leve, fria e seca, porque a granola é leve, fria e seca, e a pessoa é leve, fria e seca. Aí ela fala, pô, meu intestino não funciona, eu tenho acidez, eu tenho insônia, não consigo aterrar as minhas energias, a alimentação está errada. Essa pessoa, leve, fria e seca, ela pode comer uma coisa pesada, quente e úmida, um chai, um leite cozido com especiarias. Enquanto que uma pessoa pesada, vermelha e mucosa não precisa de tomar um chai, nem deve tomar um chai. Então, o entendimento desses atributos, como está o meu corpo, e quais são os atributos dos elementos e como eles funcionam no meu corpo, faz eu me distanciar de dietas que não completamente errado. Por exemplo, vamos virar vegetariano? Vamos. Vamos tirar a carne, que é um ingrediente, vamos esquecer a ideia de proteína. A gente tem que dar, da mesma forma que quando a gente fala de matemática, a gente fala de número, a gente precisa dar atributos aos elementos. Então, carne não é uma massa de X gramas de proteína, carboidrato. Ela é um conjunto mucoso, pesado, denso e frio. Né? A carne é fria para a digestão, então ela pesa a digestão, ela não estimula a sua digestão. Então, quando você come carne, você se sente pesado, você se sente denso, você se sente oleoso, você se sente estagnado. Beleza, então um antídoto para a carne é você fazer, por exemplo, uma canja. Né? Você cozinhar ela para ela derreter essas propriedades. Mas eu quero tirar a carne da minha dieta. Então eu vou substituir a carne pelo brócolis. O brócolis ele é leve, é frio, é seco, ele é elemento ar basicamente, ele não tem gordura. Como é que eu vou começar a usar brócolis se eu preciso de substituir uma coisa pesada, gordurosa, densa como a carne? Brócolis não tem nada a ver. Vamos para outra coisa. Vamos para o grão de bico. Beleza, o grão de bico ele é frio, ele é pesado, ele é seco. Peraí, mas pode até ser frio e pesado, mas não pode ser seco, porque a carne é muito oleosa, muito gordurosa. E ela gera até uma lentidão digestiva e não um acúmulo de gases. Então eu não posso usar aqui o grão de bico. Então a gente começa a ver assim, pô, vamos usar o que para substituir? Vamos usar cogumelos? Mas os cogumelos também não têm oleosidade. Então, muitas vezes, se você quiser fazer um hambúrguer, por exemplo, vegetal, você vai ter que usar uma semente de girassol, pode ser cozida com um grão de bico, por exemplo, e a gente tem que colocar umas especiarias para melhorar a digestão, um pouco de ghee para melhorar a untuosidade. A gente está falando em substituir nutrientes. Trazer a simplicidade para a prática do Ayurveda, trazer a simplicidade para a sua saúde, significa você conseguir aplicar uma dieta que seja boa para você, uma rotina que seja boa para você, sem danificar as suas práticas ideológicas. Principal contexto que a gente precisa seguir no Ayurveda é a lei do Agni. O Agni é o seu poder digestivo. Se você consegue digerir todas as coisas que vêm até você, se você consegue digerir as emoções, os pensamentos e os elementos. Nesse ponto, não importa muito qual é a sua natureza. Eu sou Vata, Pitta, Kapha. A gente vai falar disso ainda hoje. Mas se você consegue digerir todas as coisas que passam por você, você já gera pouca toxina. Ou você digere ou você elimina. Se transforma, aquilo vai se transformar numa coisa que você quer ou numa coisa que você elimina. Uma coisa que você quer ou uma coisa que você elimina. Isso é a boa qualidade do Agni. Quando o seu Agni não vai bem, independente de você conhecer a Ayurveda ou não, o seu Agni pode funcionar super bem e você viver a vida inteira super bem, bem melhor do que muito terapeuta de Ayurveda, bem melhor do que muita gente da área de saúde, só porque o seu Agni é bom.
Agora, seu acne não está bem, quando você for fazer essa regra de transformação, o que você quer você guarda, o que você não quer você elimina, grande parte disso vai parar no caminho do meio. E aí você começa a gerar biotoxinas. Essas biotoxinas, elas recebem atributos, os nomes dos atributos: leve, frio, seco, pesado, quente, úmido, estável, móvel, penetrante, resistente, fluido, turvo. E a gente vai ter um conjunto de 10 pares de opostos. Esses atributos, eles classificam todos os elementos. Todos os elementos contêm classificações. Então a grama contém classificação, o capim gordura contém classificação, o abacate contém classificação. Existe uma classificação que diferencia o abacate redondo do abacate comprido, o mamão papaya do mamão comum, do mamão brasileiro, da manga espada, da manga palmer. Cada conjunto de gunas. Então quando eu falo, por exemplo, em carnes, cada carne tem um conjunto de atributos. Então as pessoas, por exemplo, que param de comer carne, eu só como peixe, mas aí você vê que o seu dosha é pita. Então a sua natureza, você tem uma natureza de produzir acidez. Afinal, vamos falar um pouquinho do que é dosha, né? Que isso eu prometi falar hoje. O que é dosha? Dosha é uma identificação em excesso, de certa forma, com um conjunto de atributos. Então, eu tenho vata em excesso, então eu preciso me cuidar para eu não me perder, para eu não ficar vento, para eu não ficar muito leve. E eu tenho pita em excesso, então eu preciso cuidar para eu não ficar ácido, não ficar estressado. De certa forma, esse vata em excesso me dá criatividade, então eu uso a criatividade, e aí o pita em excesso me dá discernimento, eu tento usar essa criatividade, vou me perdendo, eu tento usar o discernimento para eu voltar no ponto em que eu estava. Então, entender quais elementos controlam o meu vata e o meu pitta é uma prática saudável de Ayurveda. Usar as coisas para facilitar o seu Agni é uma prática saudável de Ayurveda. Ver as pessoas trocando os elementos e parando de usar algumas coisas proteicas para começar a usar pasta de amendoim, por exemplo, é uma loucura. É uma loucura. E aí você pega um indivíduo que sabe que tem o dosha pitta, que se identifica com o dosha pitta e entra para uma dieta mais vegetariana, mas abre mão de comer uma carne. Qual é a carne que essas pessoas geralmente abrem mão? Que as pessoas geralmente abrem mão para comer? Peixe. Não é que peixe seja ruim, mas quando a gente vê na classe de carnes, o peixe é a carne mais pitta que tem dessas comuns que a gente come, né? Carne de frango, carne de boi e carne de porco. Então, porque o peixe ele é o tempo inteiro muscular. Então ele tem uma energia muito forte. Geralmente é um peixe de água salgada, então ele já tem o sal ali, ele já tem a potência de rajas ali. É um animal milhões de vezes mais rajásico do que qualquer outro animal que a gente cultive, então que a gente pastoreie de certa forma, né? Cultive não. Então a gente tem, e nem pastoreie, que a gente cria. Então a gente vai tendo toda uma compreensão de que peixe é o animal mais leve, mas o animal mais leve para a gente consumir, dentro de classes dos atributos que os elementos têm, seria uma carne de porco super bem cozida. Aí na hora que você olha na cultura milenar japonesa, do lamen, da sopa, da canja deles, é uma carne de porco super bem derretida que constitui o prato deles. Porque culturalmente já era a carne de mais fácil digestibilidade. Então, quando eu corto a carne, quando eu troco o arroz branco pelo integral, quando eu começo a usar a salada antes da refeição, então minha digestão é quente e metabólica. E aí eu preciso que ela transforme os elementos que entram nela. E aí a primeira coisa que eu vou comer na hora do almoço é uma salada. Então eu já vou pegar e diminuir o fogo digestivo, porque a salada é leve e fria. E o fogo digestivo ele é quente e penetrante, e aí eu vou jogar esse negócio leve e frio e vou começar a soprar o fogo. Sendo que a primeira coisa, milenarmente, a gente vê os italianos tomando um cálice de vinho antes de comer um prato de massa. Porque o vinho quente, vermelho, penetrante, picante, ácido, o álcool é ácido, ele tem essa propriedade de aumentar o fogo digestivo, não a propriedade da salada de diminuir o fogo digestivo. Então, a gente sempre precisa entender como utilizar de forma fácil, não é? Você não precisa mudar todo o seu cardápio, mudar toda a sua dieta. Você pode trocar um pouco o óleo da casa por ghee. Você pode consumir os elementos doces com um pouco de especiaria.
Você pode colocar um pouquinho de cúrcuma nas suas refeições. Você pode começar a tomar um copo de água morna ao acordar. Você pode começar a observar se você é leve, frio, seco, se você é quente, úmido, pesado, se a sua mente, se o seu corpo tem características penetrantes, se tem algo a ser feito, se você é aquele indivíduo que levanta para realizar aquela ação. Então, o Ayurveda ele consegue ser praticado de muitas formas. Eu comecei a praticar comecei a estudar Ayurveda em 2009, né? Então, até 2011, 2012, 2013, até eu ir para o Canadá e voltar, de certa forma, eu, jovem como estava, minha família, minha mãe, as pessoas ao meu redor viam aquilo como uma... Nossa, o Edinho vai ter que encontrar alguma coisa para fazer ainda, né? Que esse negócio aí não vai dar certo. E aí o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que eu estava sério naquilo, e aí eu continuei fazendo essa profundidade, estudando, indo adiante, aí a minha mãe começou a ver resultados em mim. Eu meio que sem perceber, a gente teve um caso de uma vizinha que adoeceu de câncer, e aí minha mãe, um câncer de estômago, minha mãe foi visitar ela no hospital, falou assim, pô, ela não tá fazendo uma dieta legal, Edson, eles estão dando agora no pré-operatório suco de laranja e macarrão à bolonhesa, então quando ela sair de lá, acho que eu vou fazer a dieta dela. E eu tava para viajar, eu falei, show, faz a dieta dela. Aí minha mãe começou a me mandar foto da dieta. Minha mãe fazia kitchari, fazia suco, fazia chazinho de coentro, um kitchari com coentro, tirou o tomate, pimentão, berinjela, tirou as pimentas, tirou o suco de laranja, tirou as coisas ácidas. Eu já vi assim, aí eu falei, mãe, hoje é seu aniversário. Hoje é aniversário da mãe. Vamos participar da live? Ela falou, vamos. Aí a gente sentou, eu falei, vamos contar de quando você fez a dieta da nossa vizinha? Aí ela, mas eu não lembro direito. Falei, pô, mas tu fez uma dieta anti-pita pro indivíduo pita, ficou uns 3 dias cozinhando pra ela direitinho, sem eu te passar receita, sem nada. É mesmo, fiz mesmo, mas eu não lembro direito, não quero relatar isso não. Vamos falar de outra coisa. A gente ficou procurando um monte de tema, acabou que a gente não achou um tema que me convencesse de que ela queria falar daquilo, aí eu liberei. Mas a experiência dela de ver o Ayurveda sendo praticado por mim, sem ter estudado nada, fez com que ela conseguisse fazer uma dieta completa, perfeita, sem conhecimento nenhum, de certa forma. E ela não leva nada a sério, assim. Então, pô, curte um vinhozão, curte comer uma bobeira, mas a especiaria está sempre presente. Tem sempre um copinho de água morna na rotina. É importante a gente conseguir mensagem dela, né? Falei, e aí, mãe, você quer deixar uma mensagem para a galera da live? É importante a gente conseguir ser feliz consigo mesmo. Não se forçar para fazer as coisas ao ponto de se sentir infeliz. Praticar o bem como puder. Sem se matar para isso. Mensagem de aniversário. Tá? É importante, então, a gente conseguir se conectar com as coisas mais importantes da vida. De acordo com a minha mãe, de acordo com a Ayurveda, o mais importante da vida é a gente conseguir digerir as ocorrências, digerir as coisas do dia a dia, passar pelas coisas, passar pelo processo de transformação. Aí a gente mantém o Agni alto. Todo tipo de desequilíbrio, então na hora do almoço você tem fome, isso é desequilíbrio, tá? Isso é agravamento, isso é algo que está acontecendo. Na hora de dormir você está meio letárgico, depois do almoço você ficou meio letárgico, na parte da manhã você acordou e não está conseguindo ter disposição. São coisas que você vai remediar comendo, você vai remediar esticando o corpo, tomando banho quente, você vai remediar dormindo. São coisas que o desequilíbrio acontece e aí a hora do almoço estou com fome, estou começando a ter uma queimação, comi. Beleza. Isso é desequilíbrio, tá? Isso não é agravamento em pita. Quando você tem queimação durante a sua rotina, é agravamento pita. Quando você tem inflamação natural no seu corpo, isso é pita. Quando o seu vata, a sua mente está ansiosa, o seu corpo ele é sempre leve, você está sempre frio, você está sempre seco, isso é um agravamento vata. Quando você está pesado, quando você está letárgico, quando você está mucoso o dia inteiro, quando você nunca consegue levantar da cama, isso é um agravamento kapha. Então, os doshas, quem eu sou, qual é o meu dosha, qual é uma outra forma, uma forma muito mais simples de ver isso qual é a forma que eu mais adoeço? Qual é o tipo de adoecimento que eu naturalmente tenho? Quais são os desequilíbrios? Né? Eu vou lá e vou pagar uma coisa no mercado. Eu dei uma nota de 50. O barato custava 10. Aí eu sei que custa 10. O caixa sabe que custa 10.
Eu sei que ele me deve 40, ele sabe que ele me deve 40, então eu vou esperar os 40, ele vai me dar os 40. Então, o cara sabe o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, e a gente junto consegue uma resposta e nem precisa pensar muito. Então, quando a gente fala de Ayurveda, é a mesma coisa. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber se o seu corpo é quente e precisa de alguns elementos refrescantes para você não ter acidez. E por causa disso você não pode com pimenta, você não pode com vinho, você não pode com kefir, com kombucha, com tomate, pimentão, berinjela, conserva enlatada embutido. Não, você sabe que você é leve. Então para que você vai? Você é leve e frio. Para que você vai comer salada? Se é uma coisa que você já está tentando, você já deveria estar tentando recuperar o seu fogo digestivo, mas você não está recuperando o seu fogo digestivo, você está comendo salada. Então como é que eu vou te ajudar a ganhar peso, a recuperar o poder metabólico do corpo, se você todo dia joga um vento frio no seu fogo? Então não adianta eu te dar o melhor ghee, a melhor tâmara que existe, o melhor chai do mundo, enquanto você não digerir as coisas. Então a gente precisa saber, igual quando a gente vai fazer uma compra, a gente sabe o efeito que o dinheiro tem, quantos são para um lado, quantos são para o outro, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente tem que entender esse processo. O que é você tomar um chá de boldo? O que acontece? Não existe nada mais importante, mais legal, mais interessante no mundo do que saber remediar o seu corpo com os elementos que estão ao seu redor. É muito legal isso. E não só é legal, é econômico, é um caminho direto para o seu próprio autoconhecimento, para o aumento da sua cognição, para o aumento da sua percepção do meio. Então, acampar e saber como usar as plantas ao seu redor, ou estar na casa de um parente e saber que ali tem uma planta medicinal específica para um problema, ou, enfim, saber fazer uma comida legal, fazer um prato legal no self-service de acordo com as características que você tá, né? Não uma comida que vai te deixar letárgico, que vai te deixar com gases depois. Todas essas pequenas nuances, elas são alcançadas a partir do momento que você começa a aprender o que é número dentro do Ayurveda. Por que é uma coisa quente e fria para a digestão? O que é uma coisa que aumenta a produção de tecido e que diminui a produção de tecido? Qual é o efeito de cada sabor na minha boca, na minha língua? Qual é cada um dos efeitos que a gente tem na nossa fisiologia, como identificar esses efeitos fisiológicos e como remediar esses efeitos fisiológicos com coisas muito simples. Isso é a prática de Ayurveda. Os maiores praticantes de Ayurveda são os indígenas, que por culturas milenares aprenderam a fazer culturalmente aquilo. Você pegar o Ayurveda da Índia e importar o medicamento indiano é um uso muito falho dessa medicina, que nos ensina que a gente deve comer o que come da sua terra, bebe da sua água e respira do seu ar. Então a gente tem que usar o que está no local. A gente querer fazer um tônico que contém as melhores ervas indianas, é muito melhor a gente fazer um tônico que contém açaí, por exemplo, um pouco de guaraná, um pouco do ginseng brasileiro, começar a fazer o nosso próprio conjunto de elementos, a gente buscar um óleo super amargo chinês, ou a gente vai usar um óleo de copaíba, um óleo de andiroba. Então essas medicinas que estão disponíveis para a gente, elas são bem utilizadas se você souber usar. Você pegar um problema de garganta, que a pessoa está com a garganta seca, inflamada, então está seco e quente, e vai pingar própolis. Própolis é uma tintura alcoólica. Então você vai pingar álcool com uma coisa ressecante que é própolis. Aí, pô, minha garganta não tá melhorando, já tô pingando própolis. Aí, cara, tá com a voz assim, ó, voz seca, garganta inflamada. E aí tá pingando própolis na garganta. E você fica assim, meu Deus do céu, tipo aquela ferida aberta, precisando gerar tecido, precisando cicatrizar, doido por um nutriente, né? Eu tô tratando um paciente que tá com uma ferida aberta, essa ferida tá doida por um nutriente, assim, nossa, me dá um nutriente que eu fecho esse buraco aqui, porque medicinalmente o barato não tá inflamando, não tá infeccionando, tá só um buraco na pele com uma desnutrição. Vamos cuidar? Vamos! E aí, o que você está fazendo? Pô, eu lavo o barato, passo própolis. Não, para de passar própolis. Não, mas precisa de nutriente. Própolis é álcool. Própolis não tem nada a ver, mas alguém ensinou que salada é bom comer antes do almoço, do mesmo jeito que ensinou que passar própolis em todos os machucados é bom. O que eu vou passar? Açúcar. Como assim açúcar? Você está de zoeira comigo? Não, açúcar. Não, mas açúcar. Não, mas olha só, faz o que eu estou te falando, passa açúcar. Aí dia seguinte...
tá melhorando, né? Nossa, tava com medo, já tem mais de 10 dias que não melhora. Aí, tipo, açúcar, sabe? Então, entender, não é que o açúcar é solução de ninguém aqui, tá? É entender o que cada elemento faz, olhar para a foto do negócio e falar assim, mano, isso aqui precisa disso, isso aqui precisa daquilo. É assim que a AMA, a toxina que está sendo gerada é Vata Pitta Kapha. Está faltando Vata Pitta Kapha. Então você consegue diretamente colocar os elementos que são necessários. Eu já passei por muitas experiências legais nas minhas cicatrizações. Felizmente não estou com osso nenhum quebrado para servir de exemplo nesse momento, mas a minha cicatrização é muito rápida porque eu faço um processo magnífico. Quem também faz um processo de cicatrização magnífica são os meus pets. Quem já me acompanha há mais de um ano viu meu cachorro quando teve sinomose, teve até um atestado de óbito aí nele já, mas o bicho tá bem pra caramba hoje em dia. Eu usei basicamente Kitchery e um medicamento ayurvédico que eu fiz com Guduti, que era para o meu tio que teve leucemia, mas não usou o medicamento, mas serviu bastante para o meu cachorro. E a minha gata, que para quem viu, ela quase perdeu a pata, o veterinário indicou amputar o braço inteiro dela. Eu me convenci de que se eu fizesse extratos, chás concentrados de confrei com cúrcuma e molhasse a pata dela ali e amarrasse a pata dela e fechasse a pata dela, disso ia sarar. Minha veterinária foi contra, mas me auxiliou, deu a injeção na gata. 3 dias depois, a gente trocando o curativo todo dia. Primeiro dia minha veterinária falou, cara, a gente tem que amputar. Segundo dia ela falou, tem que amputar. Terceiro dia ela falou assim, não sei direito, né? Parece que, né? Tá gerando uma capa branca aqui, um muco branco, vamos esperar. Quarto dia ela falou assim, Edson, não entendo o que está acontecendo, continua assim, a gata louca de dor, ela passava o dia amarrada assim, andando em 3 patas, louca de dor, preso o dia inteiro, tá aí com as 4 patas andando pela casa, fugindo todo dia. Então assim, é muito legal, é magnífico você saber usar os elementos do planeta ao nosso benefício. É a coisa mais legal que tem para fazer, sabe? Porque a gente não depende de nada para isso. Depende ali de uma panelinha, um pouco de água, de um pouco de fogo, e você já consegue fazer um conjunto específico e magnífico, assim. Então, quanto antes a gente trilhar esse caminho de aquisição das ferramentas necessárias para que a nossa mente se torne uma mente que chega no mercado e sabe fazer uma conta de matemática, mas chega no mercado e sabe usar os elementos ao nosso redor, sabe quais verduras, legumes, frutas, feijões, cereais, quais são bons para o nosso meio. Se a gente consegue fazer isso, a gente domina o máximo possível de saúde, né? De se aproximar do que é saúde, de se aproximar do que é equilíbrio. E eu acho que é isso que o Ayurveda fornece. Simplificar o Ayurveda é você entender quem é você, quais são os elementos ao seu redor e como essas coisas funcionam em aliança ou em conflito, né? E é um caminho, quanto antes você começar a aprender isso daí, nos cursos de culinária e nutrição e no curso de Dravaguna, de alquimia e remédios caseiros. Semana que vem a gente vai abrir as inscrições para o curso de Dravaguna. Então assim, quem quer se inscrever já fica atento, daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo um pouco de divulgação para você se inscrever na newsletter para receber o convite. São cursos em que eu ensino justamente como identificar esses elementos, como viver uma rotina onde você todo mês conhece uma planta, conhece bem essa planta, você conhece a planta seca, você conhece a planta hidratada, você conhece a planta fresca, você conhece o chá da planta, você conhece o pó da planta, você conhece o pó da planta tostado e colocado nos alimentos, você conhece um óleo refogado com aquilo, um óleo medicado com aquilo. Então, a compreensão de cada elemento, ela vai vir para cada um de nós a partir do momento que a gente experienciar, sabe? Experienciar. É importante compreender a experienciação. Uma experiência é algo que eu posso relatar num livro. E aí eu vou passar para vocês esse livro. Agora, o experienciar é o ato de realizar aquela ação que, teoricamente, espiritualmente, é a única forma que você realmente aprende aquilo. Que você não vai esquecer. Se você levar aquela experiência com você, não somente um texto. Julica, melhores cursos, fiz os 2, são para a vida. É isso, Julie. E eu, inclusive, estou deixando um tempo de acesso enorme para esses cursos. São anos de tempo de acesso para que vocês tenham justamente tempo
para fazer eles ao máximo, tá? Pessoal, hoje é aniversário da minha mãe, eu não vou me estender muito na live, eu vou buscar ler a maioria das perguntas, tá bom? Tenho que levá-la para almoçar ainda. Vinho seco ou suave? Vanusa, para compreender o melhor vinho, vai depender um pouco do seu acne também, tá? Vinho tinto seco, em geral, eles são vinhos melhores também. Então, assim, um vinho medicinal, geralmente eu uso vinho tinto seco. Aí eu uso Merlot pro Vata. Eu falo mais disso no curso de Dravya-guna. Mas, assim, meio cálice de vinho antes de uma refeição ajuda em aumentar bastante o fogo digestivo. 10, 15 minutos antes. Comprei minha semente de cardamomo ontem e já chegou hoje. Gratidão, Edson. Que sabor fantástico. Que bom, querido. Que bom, fico feliz, assim. E fiquem à vontade para manter os relatos de vocês, porque é isso. A gente tem aqui o que a galera do yoga chama de Sangha. Sangha é um conjunto de pessoas em prol do mesmo objetivo. Aprender com a Ayurveda, trocar informações de Ayurveda. Falei bastante de cardamomo como antídoto do café, como antídoto do álcool, como antídoto do açúcar, né? Então é um elemento que promove calor, promove leveza. Então você vai usar o cardamomo para auxiliar na digestão de alimentos de difícil digestibilidade, coisas doces e pesadas, como cerveja, como massas, como açúcar. E se você começar a ter azia, é que você está comendo cardamomo demais. Então você pode comer uma fava de cardamomo para ver como seu corpo reage, você pode comer até 3 por dia, mas se você comer 3 por dia, em algum momento você vai ver que você vai aumentar demais o seu fogo, porque o cardamomo é de propriedades quentes. Aí se você vê que você está tendo azia, está tendo intestino muito solto, para de usar o cardamomo. Fechou? Tudo é assim, a diferença entre remédio e veneno é sempre a dose. Regina, tô suando frio após fazer uma refeição quente. Estou no pós-Covid com muito muco ainda. Sinto a mucosa da boca um pouco ácida. Regina, esse pós-Covid ele tá complicado para todo mundo, né? Vai seguindo essa rotininha. Segue essa rotininha mesmo. Já já o corpo se estabiliza de novo. Qual o melhor para fazer chá de coentro? O coentro seco ou as folhas? Lígia, cada um tem um efeito. Tá? As folhas elas têm um efeito mais intenso no sangue e a semente de coentro ela tem um efeito um pouco sutil para a mente. Tá? Mas as duas são antipita e o coentro fresco é um pouco mais forte. Tá bom? Ararará. Açúcar para fazer gargarejo ou por fora, né? Lígia, no caso do açúcar era para uma ferida externa. Tá? Para uma ferida externa que está dando um buraco ali e tem muito tecido vivo e a região está muito seca. Eu passei para o meu paciente uma parte de ghee, uma parte de açúcar para usar por uns 3 dias, 3 vezes por dia. E lava só com água, não lava com esponja não. A gente quer que gere aquela camadinha mucosa. Tá? Janaína, meu cachorro está com fungo no ouvido e sarna, caindo muito pelo. O que eu posso fazer? Eu sou aluna. Janaína, olha só. Já viu uma live que eu tenho no canal da Sankhya que você colocar lá Ayurveda para pets, colocar animais ou pets, você encontra ela ali. Vai lá no canal da Sankhya, aí dá uma abinha de pesquisar ali. Tem que ser dentro do canal da Sankhya, é mais fácil você achar pelo computador, tá? A biblioteca do site caiu nesse momento, eu estou para ajeitar isso, mas ainda não consegui. Lá você vai ver bastante instrução sobre alimentação. Só que assim, eu não sou especialista na área para te dar a melhor resposta, tá? Com certeza tem aí uma falta de campo de imunidade, mas eu não quero entrar muito nesse campo porque eu não sou especialista na área, tá? Sendo meu pet eu consigo ter mais firmeza, eu vendo os dejetos, eu consigo ter mais certeza do que está acontecendo. Queria curar meu estômago sem remédios e virar uma outra pessoa, acredito, né? Weida, então, tudo é uma questão de autoconhecimento, de você trilhar um início, meio e fim. Lígia, como usa o açúcar na garganta? Lígia, olha só, o açúcar na garganta, acredito que você pode estar falando, o melhor uso é o xarope. Xarope a gente faz um chá específico dos elementos que eu quero para aquela tonificação, então eu posso usar para um chá expectorante, alcaçuz, limão, gengibre e guaco. Tá? Aí eu vou jogar açúcar na água, vou jogar essas ervas, vou deixar ela cozinhar, fazendo um chá ali. Na hora que tiver um chá mais concentrado, eu coo, deixando só o chá sem as ervas. E aí eu vou deixar aquilo cozinhando até engrossar.
No curso de Draviaguna eu ensino a fazer xarope. Eu ensino o ponto específico do xarope. Tá? Aí ele tem uma durabilidade de no mínimo 1 mês sem estar na geladeira. Tá bom? Alguma coisa no Ayurveda que substitua probiótico? Então, Andréia, muito ligado com fazer uma dieta adequada. Tá? O uso adequado de tâmaras. Assim, ó, cada tecido, quando eu falo assim, o seu fogo digestivo tá bom, beleza. E agora, como estão os tecidos? O plasma é feito de água. Ele precisa ser fluido e doce. O sangue é feito de água e fogo. Ele precisa ser quente e penetrante. O tecido muscular ele é feito de fogo e terra. Ele precisa ser quente e denso. O tecido gorduroso ele é feito de água e terra. Ele precisa estar mucoso e frio. Cada tecido tem a sua propriedade. A partir do momento, eu falei isso na live de ontem, a partir do momento que você começa a usar microquímicas para alterar propriedades de tecido ou propriedades digestivas, ao invés de recuperar do seu processo digestivo cada uma daquelas características, ao invés de falar assim, pô, preciso aumentar a oleosidade, preciso aumentar o peso, preciso tirar a acidez, preciso aumentar a mucosa, ao invés de você tratar essas coisas, então a gente sempre se distancia. Então assim, o que vai substituir uma coisa que gere uma biose adequada na digestão? Entender o dosha do seu processo digestivo e gerar a dieta adequada para o seu processo digestivo não precisar de elementos externos, de não precisar de elementos químicos para gerar equilíbrio. Tá? Por mais que o probiótico esteja ali para gerar uma flora, tem que gerar essa flora pela própria alimentação. Como fica o uso de tahine? Tahine ele é um super elemento, no sentido de ter o peso basicamente de uma feijoada ali. É pesado, é mucoso, é oleoso, é quente, é denso. Então ele precisa ser consumido com alguma coisa que auxilie na digestão dele. Por exemplo, um hummus, né? A pasta do grão de bico, vamos sempre falar em pasta de grão de bico, em grão de bico é sempre sem pele dentro do Ayurveda, eu ensino isso no curso de culinária, tá? Por que disso e tal, tá tudo ali. Então você pega uma pasta de grão de bico que é seco e pesado, mas ele é bem seco o grão de bico, né? E você vai misturar com o tahine, que é a pasta de gergelim, que é oleosa, e o seco com o oleoso se equilibram, mas eles ainda estão bem pesados. Então a gente vai colocar um pouco de hortelã para deixar um pouco mais leve. A gente pode pôr um pouco de gengibre para deixar um pouco mais picante, mais quente um pouquinho. E a gente vai colocar azeite, que dos óleos é o óleo mais leve que tem dentro desses da nossa cultura normal. Então se transforma numa fórmula mais leve um pouco. Tá? Cada uma das propriedades que os elementos contêm, ela precisa ser equilibrada quando você fala em montar um alimento que esteja adequado para o seu corpo. Por isso o hummus tahine é uma fórmula legal, uma canja é uma fórmula legal, um chai é uma fórmula legal. Tá? Comprei o tônico da Sankhya. Qual a melhor forma de utilizar? Ó, no suco matinal Ayurveda, tá? É o primeiro feed do Google. Vou colocar aqui o tônico no suco matinal Ayurveda. No Google é o primeiro feed, tá? Ou seja, você bater o tônico com fruta pela manhã é uma das melhores formas, tá? Edson, como usar folhas e sementes de coentro? Dagmar, geralmente fresco você vai usar para temperar. Você pode fazer um arroz com ele, você pode colocar na carne, você pode colocar numa sopa, tá? Você também pode usar para fazer chá. É bem antipita. Parabéns para minha mãe, pessoal. Obrigado aí pelos parabéns. Vou repassar tudo para ela. Ela tá vendo a live também. Vinho antes da refeição é bom mesmo para pita? É bom mesmo para pita? Não, tá? Porque o pita, você tá falando pita, então você já tá me dizendo que o pita é pita forte ou pita desequilibrado. Então o pita precisa do oposto, tá? Ele não precisa de mais estímulo. Meus pets inalaram Detefon, estão tristes e iam até vomitando. O que eu posso dar? Nossa, Marilene. Olha, se você já levou no veterinário, se você já fez alguma coisa assim, eu acho que tem que fazer é umedecer o ambiente, tá? Então colocar uma toalha úmida no ambiente, colocar uma toalha
uma toalha encharcada, pendurada no ambiente que eles estão, colocar uma bacia próximo de onde eles estão, deixar um ambiente úmido para a umidade do ar ajudar eles a refazer essa umidade aqui. Você pode pegar um pouco de ghee com um cotonete e colocar no nariz também, mas bem pouquinho assim, só para proteger de leve caso eles tenham danificado com abrasividade. Tá? Mas se você acha que eles não danificaram com abrasividade e é mais uma intoxicação, você pode colocar uma toalha no ambiente, você pode dar uma cápsulazinha de carvão vegetal para cada um também. Tá? Eu ontem vi o canal do YouTube e já estou procurando o livro que você indicou para conhecer a Ayurveda. É isso, pessoal, o canal está muito rico, tem muita informação, eu falo muita coisa lá mesmo. Tá? Chá de acaçuz é bom para criança de 4 anos, está sempre com tosse. Andréia, não sei te dar essa resposta, tá? É muito complicado dar uma dica assim, porque se a criança está muito cafa, se a tosse é mucosa, o alcaçuz vai fazer mal. Se a tosse é seca, o alcaçuz pode fazer bem, mas ela precisa digerir bem, porque o alcaçuz é pesado, tá? Sou magra, branca e seca. E eu tô comendo muito tahine, não sei se é bom, não. Tá? Você tem que melhorar a digestão, é melhor você fazer tipo uma canja, assim. Qual suco? Esse daqui, ó. O suco matinal Ayurveda. O suco não é muito glicêmico, não sei, mas estão contra o suco na alopatia. Então, é isso assim, minha linha de raciocínio é outra coisa. Eu vejo o que seu corpo precisa, eu te dou o que seu corpo precisa. E é isso, seríssimo assim. Se você ficar atrelado a uma visão de doença, você não vai encontrar saúde, tá? Corre atrás do médico, faz tudo que o seu médico mandar, mas procura alguma coisa que fale sobre saúde e não sobre doença, tá? Pessoal, seguinte, aniversário da mãe. Vou respeitar aqui o pedido dela de não estender muito a live para fazer um almoço lá pra gente, tá bom? A gente vai sair, descobrir o que fazer. Quero agradecer a presença de vocês. Semana que vem tem lives especiais, lançamento do curso de Dravya Guna. Fiquem atentos que a gente vai manter os anúncios aqui, tá bom? A Sankhya tá na Black Friday, então vocês podem acessar o perfil da Sankhya pelo link do meu perfil, vocês podem acessar a Sankhya pelo Instagram, conferir as promoções que a gente tá lá. Quase todo o site tá com 30% de desconto, tá bom? Não deixe de aproveitar. É a primeira e única vez que a gente vai fazer essa promoção, pessoal. Namastê, obrigado pela presença de vocês, até a próxima.